mas eu não quero estar certo no que eu estou pensando agora, eu quero chegar na verdade. Então, as pessoas geralmente limitam a sua forma de pensar para que a conclusão delas sempre seja de que eles estão certos. As pessoas querem estar certas, elas nunca querem estar erradas, que acontece em política também. A pessoa escolhe um lado, um partido, um ideal político e não abre mão daquilo por nada no mundo, como se fosse uma causa pessoal. Então ela mata, morre, esbraveja, xinga, desvia dinheiro, mente, trapaceia pela causa maior, que ele acredita que seja uma causa maior, que vai fazer bem para todo mundo. Mas na verdade, religião, política, ideais não são um bem maior para todo mundo. Eu acredito que só seja uma forma de extensão da personalidade da pessoa, porque a pessoa não quer pensar a respeito das coisas, então ela escolhe já um modelo, um modelo que já vem num pacotinho, numa caixa, tudo pronto, pensado para ela. Então a pessoa não tem o trabalho de ficar raciocinando, tirar as próprias conclusões e abraça essa caixinha chamada religião, ou política, ou qualquer outra coisa, qualquer ideal, para ela não precisar ficar se questionando todos os dias. E na verdade, essa caixinha chamada religião e política preenche esse vazio que as pessoas que não pensam a respeito sobre elas têm. E preenche de uma forma que elas nem percebem, porque elas não estão pensando a respeito. Então é por isso que eu acredito que as pessoas que são religiosas tomam tudo pro lado pessoal. Quando eu digo que não acredito em Deus, a pessoa fica pessoalmente ofendida. Ela fala assim: como assim que você não acredita em Deus? Você é um filho da puta que você não acredita em Deus. Você é um cuzão, você vai pro inferno. Eu quero que você morra, eu quero que você... As pessoas me desejam mal quando sabem que eu não acredito naquilo que ela acredita. Elas ficam ofendidas. Por quê? Não é porque elas ficam ofendidas pela religião delas. Elas ficam ofendidas por elas, porque elas tomam a religião ou o ideal delas como uma extensão da própria personalidade. Aquilo que ela não sabe o que ela é, aquilo que ela não teve capacidade de pensar e definir como ela, como eu. Ela pensa assim: não, eu sou isso, 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 eu penso desta forma e eu posso mudar de ideia, eu posso estar errado. Isso tudo acaba quando ela assume esse ideal, porque ela não precisa mais pensar, porque ela tem um ideal maior, ela tem uma ideia que veio do cosmos, ou uma ideia que veio de algum gênio ou de qualquer coisa que era mais interessante, mais inteligente e superior a ela. Então ela não precisa pensar, já que tem uma pessoa tão boa, alguma coisa tão foda que já fez tudo isso por ela, assim. Você consegue entender o que eu tô falando? Ou tô falando merda? Enfim, agora eu tenho certeza que muita gente já tá querendo me xingar. Eles vão deixar comentários odiosos aqui embaixo, porque ao invés das pessoas tentarem discutir a respeito, elas vão tentar ou me convencer do que elas estão certas, ou me xingar porque eu sou uma pessoa que sou herege, que eu vou pro inferno e tudo mais. Ninguém que achar que está errado. Eu posso estar errado no que eu estou falando. Eu posso simplesmente morrer, abrir os olhos e ver nuvens assim. E se eu ver isso, eu sei que eu estou fudido, porque o que eu estou falando agora vai me mandar pro inferno. Mas eu realmente não acredito que haja inferno, nem céu, nem Deus, nem Papai Noel, nem unicórnio rosa invisível. Então eu falo sem medo, porque no final das contas é isso. Pessoas têm medo de falar o que elas acham de verdade. Elas têm medo de até pensar em algumas coisas. Tem gente que pensa e fala assim: não, eu não posso pensar nessas coisas, que é errado, eu vou ser punido. Você não vai ser punido por pensar. Você vai ser punido pela sua própria vida se você não pensar, porque a vida acaba e daí você não foi aquela pessoa que você gostaria de ser. Você não desenvolveu todo aquele potencial que você achou que você tivesse, porque você tem medo de pensar e medo de fazer as coisas. Eu tento perder o medo. Eu tenho medo de falar algumas coisas também. Eu tenho medo de, sei lá, de ser julgado, mas eu tento lutar contra isso, porque eu penso a respeito e sei que isso me faz mal. E que é o contrário que toda a sociedade pensa. Ninguém quer pensar de forma diferente. Todo mundo quer seguir o fluxo, porque daí todo mundo vai ser amado, ninguém vai ter problema para arranjar emprego, ninguém vai ter problema para ter amigos, ninguém vai ter problema para arranjar namorada, ninguém vai ter problema com a sogra, ninguém vai ter problema com os filhos, porque no final das contas, se você não pensa a respeito do problema, não há problema nenhum. Mas se uma pessoa pensa a respeito desse problema, o problema é de todos. Eu acredito que as pessoas precisam de alguma coisa para lutar. A gente não luta por mais nada. Não tem, a gente tem muito conforto. A gente sempre teve muito conforto. Então a gente precisa de alguma coisa para lutar, para acreditar, porque quase ninguém está preparado para viver a vida como ela é e aceitar que as coisas não têm sentido. Ninguém quer acreditar que a sua vida não tem sentido. Ninguém quer acreditar que não haja destino, e que não haja vida após a morte, e que
não haja nada além disso. Mas eu acredito piamente que a vida é isso. A vida, tipo, hoje eu aqui gravando, hoje você aí vendo, amanhã você indo estudar ou trabalhar, ou tentando arranjar um emprego, ou tentando conquistar uma menina, ou tentando, sei lá, comprar um carro, ou tentando qualquer coisa. Eu acredito que isso é a vida. E não acredito que tenha um propósito maior, não acredito que a gente tá aqui por uma razão, e não acredito que tenha uma força magnânima, incrível, olhando por todos nós, só por nós. Porque isso não tem a menor sentido pra mim. Eu não acho que eu tô falando isso porque, sei lá, Deus me permitiu. Eu acho que eu tô falando isso porque eu quero falar isso. É uma questão de coragem. E as pessoas precisam de algo para lutar, então elas escolhem o partido político delas, ou o time favorito de futebol delas, ou o Deus favorito, e ficam lá torcendo. E vestem a camisa e ficam lá na torcida, e com as matracas e tocando corneta e fazendo festa para ver quem é que ganha nessa degladiação e tudo mais. É claro que política tem uma função social importante, é claro que religião tem uma função social importante, é claro que futebol e esportes têm uma função social importante. Porém, a razão de todo o fanatismo de toda a sociedade, aliás, ou seja, por esporte, ou por política, ou por futebol, ou por qualquer outra coisa, por música, às vezes tem gente que sei lá, vira fanático pela banda e tudo que o cara fala ele aceita como se fosse verdade. Tem gente que é fanático por trabalho, por marcas de roupa, tá tudo no mesmo padrão. A pessoa procura alguma coisa, alguma ideia, algum objeto, alguma marca, algum produto para definir ela como pessoa, sendo que roupa, marca, carro, dinheiro, cachorro, religião, Deus, Jesus, partido político, videogame, tatuagem, coisas em geral não te definem como pessoa. O que te define como pessoa é as atitudes que você toma perante as outras pessoas e as situações. Ou seja, mesmo religião, crença, descrença, opinião política, se o cara é de direita ou é de esquerda, ou se ele torce pro Palmeiras, ou se ele torce pro Corinthians, ou se ele é muçulmano, ou se ele é cristão, isso não faz porra de diferença nenhuma se o cara for um filho da puta. Que é uma coisa triste, porque o mundo está cheio de filhos da puta. E a pessoa nunca se considera filho da puta, ela sempre acha que a outra é filha da puta. Porque a outra pessoa não está concordando com ela. E quando a pessoa não está concordando com ela, ela leva isso como uma ofensa pessoal, porque as pessoas acham que as ideias e todas as coisas são delas, assim, porque elas se identificam, porque elas acham que está fazendo sentido naquele momento da vida delas, elas acreditam que aquilo lá é elas, mas não é. Todo mundo muda de ideia uma hora. Eu posso mudar de ideia do que estou falando agora e posso me achar um imbecil daqui a alguns anos. E eu tenho certeza que muita gente pensa da forma que eu penso e não tem coragem de falar. Porque quando você fala, acontece isso que aconteceu agora. Você é xingado, você é escorraçado, algumas pessoas que se respeitavam você param de te respeitar porque você acha que você está desrespeitando elas. E na verdade você está só ferindo o ego das pessoas. E no final das contas, a vida é só isso. É só uma luta pelo ego, assim, todo mundo quer ter razão, sendo que no fundo, no final das contas, todo mundo sabe que tá errado, todo mundo sabe que não sabe de porra nenhuma e ninguém quer assumir. Então fica nessa masturbação eterna ali de buscar ideais e matar os outros por causa disso, e julgar os outros por causa disso, e brigar com os outros por causa disso, e justificar todos os problemas que elas têm por causa desse ideal, que na verdade é só uma tentativa de se definir como pessoa sem ter que passar pela reflexão de se definir como pessoa. Porque no final das contas a gente não é o que a gente quer, a gente é o que a gente é. E buscando todos esses ideais de veneração e de fanatismo, a gente pega um atalho para se definir como pessoas e consegue viver de forma muito mais fácil, porque quando você acredita muito numa coisa, você não precisa pensar a respeito de se tornar uma pessoa melhor, porque você acha que se você seguir essa doutrina, esse ideal ou qualquer outra coisa, você não precisa melhorar por você mesmo. Essa coisa vai te fazer melhor. E se você está ofendido com isso, é porque você é exatamente esse tipo de pessoa da qual eu estou falando. Então pense a respeito, antes de começar a me xingar.